Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar representando a Hemobras, do segundo encontro técnico-científico dos hemocentros do Brasil. Nossa palestra terá como tema o plasma brasileiro para a produção de medicamentos hemoderivados, problemas e soluções, visão da Hemobras. Bom, a Hemobras é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde, que tem como missão pesquisar, desenvolver e produzir medicamentos hemoderivados e biotecnológicos. Portanto, somos uma indústria farmacêutica criada para atender prioritariamente os pacientes do Sistema Único de Saúde, do SUS, como estabelece a sua lei de criação. Como membro participante do Sinazam, a Hemobras defende o que estabelece a Constituição Federal, no parágrafo 4º, artigo 199, que veda todo tipo de comercialização de sangue e hemoderivados. Também o que estabelece a Lei 10.205, a chamada Lei do Sangue, que define o ordenamento institucional do Sinazam, garantindo aí a autossuficiência, harmonização e implementação da Política Nacional de Sangue, e também o que estabelece a sua lei de criação, como empresa pública brasileira. E aí, um dos grandes desafios da Hemobras é superar a limitação da hemorrede em fornecer plasma de qualidade para o fracionamento industrial. Então, essa gestão do plasma brasileiro é, de fato, um desafio aí que representa aí para a Hemobras e para a hemorrede um trabalho conjunto que vamos e estamos desenvolvendo. Essa responsabilidade de gestão do plasma brasileiro, ela foi atribuída à Hemobras através dessa portaria 1710 de 2020. Na verdade, ela altera a portaria de consolidação número 5, no que diz respeito ao fornecimento de plasma excedente do uso hemoterápico, e estabelece que, considerando as atribuições do Sinazam, define, então, a forma de utilização desse plasma excedente do uso terapêutico, tanto em serviços de hemoterapia públicos e privados. E essa portaria, então, estabelece que esse plasma excedente do uso hemoterápico será destinado à Hemobras, cabendo a ela, então, o gerenciamento desse plasma em território nacional. É isso, então, que estabelece a portaria 1710. E para operacionalizar a retomada da gestão do plasma excedente, a Hemobras, então, contratou uma empresa multinacional para fracionar temporariamente esse plasma, até que a gente possa integrar toda a tecnologia, internalizar, incorporar toda a tecnologia na nossa fábrica. Esse contrato temporário ele está vigente, e a gente, então, vai produzir 4 medicamentos hemoderivados, já produzimos, na verdade, albumina, imunoglobulina, fatores 8 e 9 da coagulação. Uma das primeiras etapas da gestão do plasma começa pelas auditorias de qualificação dos serviços de hemoterapia que compõem aí a hemorrede. E aí nós temos a seguinte situação hoje. Qual é o panorama dessas auditorias? Temos 28 hemocentros coordenadores auditados em 21 estados da federação, mais o Distrito Federal. Temos, então, alguns estados aí da região norte que não passaram ainda por essa auditoria apenas por dificuldades logísticas do recolhimento desse plasma, não por questões técnicas. Isso, obviamente, já está sendo tratado, já está sendo observado pela Coordenação Geral de Sangue, pela Hemobras, para a gente ver uma forma de viabilizar, então, a participação desses estados no programa. Há todo o interesse da Hemobras, está certo que todos os hemocentros coordenadores do país participem desse programa. Temos também 63 hemocentros regionais, núcleos de hemoterapia, unidades de coleta e transfusão, unidades de coleta auditados em 13 estados da federação. 5 centros de triagem laboratorial de doadores, os serviços terceirizados, que fazem, então, essa atividade, como fazem parte, então, da etapa de auditoria, eles também são auditados e qualificados. Então, nós temos hoje 96 serviços de hemoterapia auditados com 69 qualificados.
Esse é o panorama atual das auditorias de qualificação da Hemobras em parceria com a empresa Octafarma, nossa contratada. Bom, então o panorama atual hoje é o seguinte: 96 serviços já estão auditados, dos quais 69 qualificados e 55 fornecedores de plasma, ou seja, 55 já fornecem habitualmente o plasma para o fracionamento industrial. No início das atividades desse programa, né, na verdade, ele se iniciou em 2022, né, as auditorias de qualificação, final de 21, início de 22, mas o recolhimento, né, do plasma e para a captação e exportação desse plasma, ela se iniciou em agosto de 2022. E foram adotadas algumas estratégias para otimizar essa captação e essa exportação. Primeiro, iniciamos essa atividade de auditoria em serviços onde já existia um plasma remanescente armazenado. Então, serviços que tinham, então, uma infraestrutura de armazenamento, né, que garantia grandes volumes de plasma. A maioria deles, os hemocentros coordenadores. Serviços que possuíam maior capacidade produtiva e também maior capacidade de armazenamento. Essa estratégia foi bem sucedida, porque nós conseguimos, num primeiro momento, recolher grande parte desse plasma, né, que estava armazenado nesses serviços, né, porque essa atividade de fracionamento de plasma ela tinha sido interrompida, a maioria dos hemocentros, né, sabe bem, porque forneciam anteriormente o plasma através de um outro contrato, né, e hoje voltaram a fornecer. Então, boa parte desse plasma que estava armazenado, ele foi recolhido e já foi processado, na verdade, já foi fracionado em medicamentos. Outra estratégia bem interessante foi a forma com que esse plasma é recolhido, né? Ele antigamente era feito através de sacos plásticos, né? Nessas fotos aí dá para perceber. Quem fazia esse recolhimento, quem participava do programa, lembra dessa forma de acondicionar o plasma em sacos plásticos, e mudamos, então, para essas caixas de papelão. Essa ação foi muito importante, porque houve uma diminuição grande da perda de plasma durante o transporte por quebra de bolsas. Vocês teriam uma ideia, esse percentual girava em torno de 30% de perda, e hoje nós estamos com um percentual em torno de 4% a 3% apenas. Então, essa estratégia ela realmente teve aí um incremento, né, no volume de plasma a ser fracionado. Então, percebam que, desde o início, né, do recolhimento em agosto de 22 até a data atual, portanto, 2 anos praticamente, nós já conseguimos captar e exportar aproximadamente 300 mil litros de plasma. Um volume bem expressivo. Bom, para conhecer um pouco, né, a situação da hemorrede, depois de um evento que nós fizemos, muitos dos hemocentros coordenadores participaram, a gente, então, elaborou esse formulário com vários questionamentos à hemorrede para saber das dificuldades, né, dos entraves relacionados. E aí, uma das perguntas que foi feita foi exatamente essa: o serviço apresenta alguma característica, dificuldade específica que precise ser solucionada prioritariamente para possibilitar o recolhimento e ou a disponibilidade de plasma industrial? E todos os serviços que já na oportunidade eram qualificados e já forneciam plasma responderam. E aí a gente tem, né, essas respostas aqui. Veja, 42%, portanto, quase metade dos serviços relataram que a maior dificuldade apontada era a capacidade insuficiente de congelamento e armazenamento de plasma, seguida de adequação do sistema informatizado, né, limitação de recursos humanos, equipamentos obsoletos, dificuldades de aquisição nos serviços de manutenção, necessidade de sistema de monitoramento de temperatura. Então, percebam que, de fato, não é, a situação de serviços que produzem uma grande quantidade de plasma, mas que tem capacidade insuficiente de armazenamento desse plasma, né, portanto, não conseguindo armazenar todo o plasma que produzem, descartam, é um problema que a gente precisa encarar, né, e solucionar na hemorrede. Isso está posto aí, a gente viu isso em números, né, através desses dados coletados, tá certo? E aí eu trago esse gráfico aqui para vocês perceberem, então, exatamente essa distribuição bastante aí heterogênea no quantitativo de plasma que é enviado, né? Vejam que a gente percebe que nessa linha azul,
você vê a capacidade produtiva mensal estimada, ou seja, o que de fato o serviço produz, né? Que de fato ele informou que produz, e a média de fornecimento mensal realizada. Nesse caso, a gente fez esse percentual na média do ano de 2023 em números de bolsa. Então, vejam que muitos serviços, né, eles enviam praticamente tudo que produzem. Porém, existem muitos também que produzem bastante, mas enviam muito pouco, exatamente pela capacidade insuficiente de armazenamento. E o que a gente quer é exatamente o serviço tenha condições de fornecer, tá certo, todo o volume de plasma que ele efetivamente produz, né? O plasma excedente do uso transfusional. E é esse o nosso desafio, né? Fazer com que a hemorroide tenha essa capacidade de fornecer a maior quantidade possível desse plasma. E para isso, algumas estratégias, né, estão sendo, digamos que, estabelecidas junto ao Ministério da Saúde. E uma delas é exatamente esse plano de aceleração do crescimento, né, o PAC do governo federal, né, que está, em parte dele, investindo na saúde, né, principalmente no complexo econômico e industrial da saúde, do qual a Hemobras está inserida, né, e aí nós temos exatamente vários eixos de atuação do PAC. Um deles, o da saúde, estabelece, então, investimentos tanto na Hemobras quanto na qualificação da hemorroide. Então, foi uma preocupação do Ministério da Saúde, né, em investimentos na hemorroide, exatamente para aumentar essa capacidade de fornecimento do plasma excedente do uso transfusional para a produção dos medicamentos hemoderivados. E aí foram destinados para essa qualificação da hemorroide 100 milhões de reais, tá certo? Isso já está, obviamente, sendo tratado junto à Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, do Ministério da Saúde, né? Nós temos trabalhado em conjunto com a coordenação. Hoje nós temos, então, uma equipe já montada, tá certo? Para fazer esse levantamento, né? E tratar dessas questões relacionadas aos recursos do PAC na própria hemorroide. Temos uma equipe formada tanto pela direção do programa da Secretaria Executiva, então representante da Hemobras, representante da Coordenação Geral de Sangue, representantes do Ministério da Saúde, enfim, temos um grupo, né, aí, trabalhando especificamente para tratar desses recursos do PAC. Fizemos recentemente um levantamento, né, das necessidades, todos os serviços já responderam a esse levantamento, ou seja, ficou definido, então foi formado um grupo técnico, tá certo? Que envolveu também aí gestores, né, da parte de equipamentos da hemorroide, tá certo? E aí a gente definiu alguns equipamentos para investimentos na cadeia do frio. Então, freezer, menos 30, blast freezer e ultra freezer, né? Então, nós temos aí alguns equipamentos que já foram listados e já foram especificados, e a hemorroide toda já colocou, né, através dessa planilha aí, as suas necessidades. Isso já está sendo tratado, né, temos avançado bastante, e esperamos firmemente que todo esse recurso, né, possa ser revertido, né, em equipamentos de cadeia do frio para atender essas demandas da hemorroide. É muito importante que isso aconteça, né, dentro dos prazos estabelecidos, para que a gente possa, então, aumentar o fornecimento desse plasma para a Hemobras. E aí, dentro dessa perspectiva, né, nós fizemos também um trabalho aí, né, como Hemobras, para entender um pouco onde é que a gente pode chegar com estes investimentos. Então, eu coloco aqui esse slide para mostrar a vocês o seguinte. Vejam que, hoje, como eu falei, nós temos 55 serviços já fornecendo esse plasma excedente. Então, numa projeção do primeiro semestre de 2024, tá certo? A gente conseguiu próximo de 100 mil litros de plasma recolhidos da hemorroide. E dentro dessa mesma perspectiva, mantendo, tá certo, esse padrão e também mantendo esses 55 serviços, chegaríamos ao fim de 2024 aproximadamente com 193 mil litros de plasma, próximo de 200 mil litros de plasma recolhidos. Se nós tivéssemos hoje os 80 serviços, em vez de 55, tivéssemos os 80, que hoje já foram auditados, mas ainda não fornecem na sua totalidade, tá certo? Se os 80 serviços hoje estivessem fornecendo plasma, nós chegaríamos próximos de 230 mil litros de plasma ao final do ano de 2024. E se esses 80 serviços, né, tivessem os seus problemas, principalmente de capacidade de armazenamento e congelamento rápido do plasma resolvidos, ou seja, se todos eles enviassem 100% do plasma que efetivamente eles produzem,
nós chegaríamos ao final do ano 2024 com próximo de 330 mil litros de plasma. Então, percebam que a gente teria um aumento aí, tá certo, da ordem de 43%, né, no quantitativo de plasma. Um volume bem expressivo, que demonstra que esses investimentos na hemorrede, tá certo, são prioritários e primordiais para que a gente consiga atingir os objetivos da Hemobras, né, de alcançar 500 mil litros de plasma, né, para atender a capacidade aí do Ministério da Saúde, né, no fornecimento desses hemoderivados. Então, eu termino aqui a minha apresentação, tá certo, com um vídeo, né, que mostra um pouco do estágio atual, né, das auditorias e do fornecimento do plasma, e eu vou apresentar, então, esse vídeo para vocês. Somos a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia Hemobras, uma indústria farmacêutica nacional com fábrica em Pernambuco, responsável pela produção de medicamentos hemoderivados e biotecnológicos. Nossos medicamentos hemoderivados são albumina, imunoglobulina, fator 8 e fator 9 de coagulação plasmáticos. E tudo começa com a qualificação dos serviços de hemoterapia. Por isso, é essencial a parceria com a Hemorrede Brasileira. Para que um serviço de hemoterapia, público ou privado, possa nos fornecer plasma, representantes da Hemobras realizam auditorias para verificar se todos os requisitos de qualidade e segurança da cadeia de frio estão sendo seguidos. Se a equipe aprovar que o serviço de hemoterapia atende aos requisitos, ele passa a fazer parte da Hemorrede Qualificada, nossa grande parceira na produção de medicamentos hemoderivados. E como a Hemorrede obtém o plasma? Através da doação de sangue. Após a doação, que é um ato voluntário e solidário, as bolsas de sangue passam por testes sorológicos e de biologia molecular no hemocentro. O controle é importante para garantir a segurança dos pacientes que receberão os hemocomponentes. As bolsas são centrifugadas para a separação de hemácias, plaquetas e plasma, e o plasma é congelado. Uma parte do plasma tem uso terapêutico, e o excedente é fornecido à Hemobras para fracionamento industrial. O plasma excedente é recolhido e transportado em caminhões com temperaturas inferiores a menos 20 graus Celsius para a fábrica da Hemobras, localizada em Goiânia, Pernambuco. Depois de retirado do caminhão, o material é armazenado em uma câmara fria, automatizada e robotizada, com temperatura inferior a menos 35 graus Celsius. Na fábrica também acontece a triagem do plasma, onde as bolsas doadas são verificadas para garantir que não sofreram danos no transporte, que estão com a identificação correta e que atende a outros parâmetros de qualidade, como coloração, integridade e volume. As bolsas também são etiquetadas, o que garante a rastreabilidade até o final da produção dos medicamentos. Após a triagem, o plasma é novamente organizado e armazenado, até que seja fracionado para obtenção dos medicamentos hemoderivados. Os hemoderivados produzidos com plasma brasileiro são fornecidos ao Ministério da Saúde para atendimento dos usuários do SUS em todo o país. Essa medicação traz vários benefícios para a minha vida e para a minha saúde. Se não fosse ele, eu não estaria vivo mais. É através da doação de sangue e da parceria com os serviços de hemoterapia de todo o país que trabalhamos para trazer saúde e qualidade de vida aos brasileiros que precisam dos medicamentos hemoderivados. Bom, pessoal, então eu agradeço, tá certo, a atenção de todos. Eu espero ter contribuído aí com a programação, tá certo? Desejo aí felicidade a todos. Um forte abraço.